Quando a conta se torna ativo, o novo caminho da liberdade financeira, o peso da conta. Todos os meses, como um relógio que nunca falha, ela chega. A conta. Às vezes em papel, dobrada e deixada na caixa de correio. Outras vezes em formato digital, piscando no celular. Mas o efeito é sempre o mesmo. Um peso invisível cai sobre os ombros. Não importa se você trabalhou duro, se economizou, se fez horas extras. A conta chega e você precisa pagar. A vida moderna é construída em torno de contas. Energia, internet, telefone, água, são como correntes silenciosas que se repetem mês após mês, prendendo milhões de pessoas em um ciclo que parece eterno. Trabalhar, pagar, repetir. Você já percebeu como cada mês não começa de verdade até que o salário chegue e quase nunca termina sem que parte dele se esvaia em faturas? Esse é o sistema invisível que governa a vida da maioria. Não importa o quanto você ganhe. Parte do que entra sempre escapa pelas mãos em forma de contas. É automático, é inevitável, é aceito sem resistência. E talvez essa seja a maior prisão do nosso tempo. Não as dívidas visíveis, mas a ideia de que conta é apenas peso. Mas pare por um instante e reflita. Por quê aceitamos que contas sejam apenas despesas? Por que nunca questionamos a lógica de que energia e conexão, duas necessidades básicas da vida moderna, só podem nos arrancar dinheiro, nunca trazer retorno? Por que acreditamos que a única função do boleto é nos lembrar do que precisamos perder e nunca do que podemos ganhar? Essa visão é tão naturalizada que já virou parte da nossa identidade. Quantas vezes você ouviu alguém dizer: trabalho só para pagar contas? Quantas vezes você mesmo pensou isso? É como se a vida fosse resumida a isso: correr atrás do próximo pagamento. O pior é que, no fundo, todos sabem que não importa o quanto se esforce, o ciclo não muda. No próximo mês, lá estará a conta de novo, com novos números, com novos pesos. Esse é o peso invisível das faturas. Não é só o dinheiro que elas carregam, mas também o tempo que elas roubam, a energia emocional que elas drenam, a sensação de que você nunca está no controle. A conta dita as regras. Você obedece. Mas e se não fosse assim? E se cada conta pudesse ser mais do que despesa? E se o mesmo boleto que hoje pesa pudesse se tornar também um ativo? Já pensou como seria olhar para uma fatura e ver nela não apenas o que sai, mas também o que entra? Esse é o início de uma nova mentalidade. Uma mentalidade que transforma o inevitável em oportunidade. Porque pense comigo, se ninguém pode viver sem energia, se ninguém pode viver sem internet, se todos já estão pagando, por que apenas alguns estão recebendo? A resposta não está no sistema em si, mas na sua posição dentro dele. A maioria está no papel de pagador. Uma minoria se posiciona no papel de recebedor, e essa diferença muda tudo. Imagine agora uma cidade iluminada à noite. Milhares de janelas acesas, milhões de celulares conectados. Cada lâmpada, cada mensagem, cada vídeo consumindo energia e conexão. Todo esse movimento gera um fluxo financeiro gigantesco. Você pode continuar como sempre, pagando sua parte e se conformando. Ou pode começar a enxergar: existe um jeito de transformar esse mesmo fluxo em ativo, de estar do lado que recebe. E é aqui que entra a provocação. Até quando você vai aceitar que suas contas sejam apenas correntes que te prendem? Até quando vai viver acreditando que sua única função é sustentar o sistema? Até quando vai deixar de enxergar que, escondido atrás do peso da fatura, existe também uma chave para a liberdade? Quando a conta se torna ativo, o jogo muda. A fatura deixa de ser inimiga e se torna lembrança de que você está colhendo algo. A energia que antes drenava seu bolso começa a nutrir sua renda. A internet, que antes parecia apenas custo fixo, passa a ser parte de uma rede que gera ganhos.
A mesma necessidade, a mesma rotina, mas uma nova posição. Essa é a primeira virada de chave. Perceber que você não precisa viver escravo do ciclo, pagar, reclamar, repetir. Você pode decidir transformar despesa em ativo, necessidade em oportunidade, conta em construção de liberdade. O peso da conta continua existindo, mas o que muda é o significado. Para quem só paga, a conta é corrente. Para quem transforma, a conta é semente. E a pergunta que fica é: qual papel você vai escolher? Imagine um boleto em suas mãos. Ele sempre foi um lembrete de perda. Mas, de repente, você começa a ver nele uma outra mensagem. Isso também está gerando renda para você. A fatura deixa de ser apenas cobrança e passa a ser também comprovante de colheita. Essa é a verdadeira transformação. O mesmo papel, mas com um novo significado. O modelo híbrido. Energia, Plais, Telecom. A transformação acontece por meio de um modelo inovador, o híbrido. Ele une dois setores que nunca param, energia e telecomunicações, e permite que você participe como licenciado. Não é franquia, não é promessa ilusória, é posicionamento em mercados bilionários que já funcionam. Você não cria consumo, você apenas participa do que já é inevitável. O modelo é simples, mas poderoso. O cliente continua pagando suas contas de energia e internet. Você, como licenciado, participa da renda recorrente gerada por esse consumo. O fluxo, que antes passava por você sem deixar nada, agora deixa frutos todos os meses. É como se você tivesse descoberto um rio subterrâneo correndo sob seus pés. Ele sempre esteve lá, mas só agora você construiu a comporta para aproveitar sua força. A simbologia da transformação. Visualize isso. De um lado, contas amassadas, escuras, pesando como pedras. Do outro, notas douradas brilhando e irradiando luz. O que muda não é a conta em si, mas o lugar em que você se posiciona. Se está do lado do pagamento, sente peso. Se está do lado do recebimento, sente prosperidade. Essa é a metáfora mais clara. O boleto que antes oprimia, agora alimenta. E aqui surge a provocação. Quantos anos da sua vida você já passou tratando contas apenas como correntes? Quantas vezes você acreditou que não havia alternativa? Quantas noites perdeu de sono pensando em como pagá-las, sem imaginar que poderia transformá-las em ativos? A transformação não acontece quando o sistema muda. O sistema continuará igual. Pessoas consumindo energia, conectando-se à internet, pagando todo mês. A transformação acontece quando você decide mudar de lado. Quando você decide atravessar a ponte invisível que separa o pagador do dono. Posicionamento. A chave da virada. Tudo se resume a uma palavra: posicionamento. Não é trabalhar mais,
Não é se esforçar mais, não é abrir mão da sua vida. É simplesmente escolher estar do lado certo. Enquanto milhões carregam baldes, alguns constroem turbinas. Enquanto milhões pagam, alguns recebem. Enquanto milhões reclamam, alguns colhem. E a pergunta que fica é: onde você quer estar? Porque no fim, a conta sempre vai chegar. A diferença é, ela vai continuar sendo apenas uma cobrança ou vai se tornar um ativo na sua vida? Essa é a escolha que define o novo caminho. O novo caminho da liberdade financeira. A liberdade sempre parece um sonho distante para quem vive aprisionado no ciclo das contas. Mas a verdade é que a liberdade não é uma promessa vaga. Ela é um caminho que começa quando você decide reposicionar a forma como enxerga o inevitável. Quando a conta se torna ativo, algo muda profundamente na sua vida. Não é apenas a relação com o dinheiro, é a relação com o tempo, porque o verdadeiro fardo das contas nunca foi apenas financeiro, foi emocional. Foi acordar cedo todos os dias com medo do boleto que virá no fim do mês. Foi perder noites de sono imaginando como equilibrar dívidas e desejos. Foi sentir que sua vida pertence mais às faturas do que aos seus próprios sonhos. Mas imagine por um instante um futuro diferente. Você continua recebendo contas, porque isso nunca deixará de existir. A diferença é que, junto com elas, chega também a renda recorrente gerada pelo mesmo consumo. A fatura, que antes era símbolo de escravidão, agora se torna lembrete de liberdade. Ela mostra não apenas o que você deve, mas também o que você recebe. O peso não desaparece, mas é equilibrado pela colheita. Essa é a essência do novo caminho da liberdade financeira. Compreender que a vida não muda quando você elimina contas, mas quando aprende a transformá-las em ativos. O impacto no tempo. A primeira mudança é no tempo. Quando sua renda não depende apenas do seu esforço diário, você conquista de volta suas horas. Você não precisa mais vender cada minuto em troca de dinheiro. Você pode escolher como usar seus dias, porque sua renda continua fluindo mesmo quando você para. Essa é a verdadeira riqueza, não o acúmulo de bens, mas a conquista do tempo. O impacto na mente. A segunda mudança é mental. A ansiedade constante, o medo do futuro, a sensação de estar sempre correndo atrás se dissipam. Você começa a viver com mais clareza, mais presença, mais tranquilidade. Porque sabe que, aconteça o que acontecer, sua renda não dorme. Ela continua sendo alimentada pelo consumo inevitável de milhões de pessoas. O impacto no legado. A terceira mudança é no legado. O que você constrói hoje não serve apenas para você, serve também para os que virão depois, seus filhos, sua família, sua comunidade. Assim como uma árvore plantada hoje dará sombra por décadas, o sistema que você constrói hoje continuará gerando frutos no futuro. Essa é a dimensão mais poderosa da transformação. Deixar de ser apenas sobrevivente e se tornar construtor de legado. O futuro inevitável. E aqui está o ponto mais simbólico. O futuro só reforça essa lógica. A cada ano, o consumo de energia aumenta. O mundo caminha para modelos renováveis, mas o uso nunca diminui. A cada ano, a dependência de telecomunicações cresce. Conexão se tornou tão vital quanto água. Isso significa que, daqui para frente, o fluxo só tende a ser maior. Quem se posiciona agora estará no centro de um movimento que não tem volta. A escolha final. Agora, olhe para as duas versões possíveis da sua vida. Na primeira, você continua como sempre esteve. Trabalhando, pagando, reclamando. 10 anos se passam e nada mudou. As contas estão mais caras, você mais cansado, seus sonhos mais distantes. Na segunda, você decide hoje transformar a conta em ativo. No início, pequenos frutos. Depois, uma colheita maior. Um dia, você acorda e percebe que, enquanto dormia, sua renda não dormiu.
Enquanto descansava, sua rede trabalhou. Enquanto vivia, o sistema pagava. E naquele momento você entende que a liberdade não era uma promessa, era consequência de uma decisão. E então vem a pergunta inevitável: em qual dessas versões você quer viver? O novo caminho da liberdade financeira não é para todos. Ele é para os que ousam questionar, para os que têm coragem de atravessar, para os que acreditam que a vida é mais do que pagar boletos. Ele é para os que entendem que o inevitável pode ser aliado, não inimigo. E você vai continuar tratando suas contas como correntes ou vai transformá-las em chaves que abrem portas? O sistema já existe, o fluxo já acontece, o consumo não vai parar. A única coisa que falta é a sua decisão. A conta continua chegando. A diferença é, ela vai continuar sendo apenas peso ou vai finalmente se tornar o seu ativo?